Здравствуйте, мы приветствуем вас на канале Резидент. У нас в гостях Фред Алвиш, продюсер из Бразилии, который приехал в Европу, чтобы снимать фильм документальный о беженцах из Сирии. И мы с ним сейчас немножко побеседуем и узнаем поподробнее об этом фильме и также о nем самом. Bem-vindo ao nosso canal. E queremos saber mais, nós pessoal do leste, que em maioria são deles, quero saber mais sobre o seu o filme, aquele filme que você vai fazer, sobre falar um bocadinho. Sim. Nós estamos aqui há 4 meses e já percorremos Portugal quase toda, né? Fomos para Espanha e Marrocos. E o nosso filme fala sobre a diáspora síria, né, em toda a Europa. E a gente vai contar a história de quatro famílias sírias, né, que estão se adaptando aqui na Europa. E a gente vai falar isso num contexto imparcial. Então nós fizemos já 40 entrevistas nessa primeira fase do filme. E essas 40 entrevistas servem para criar um roteiro que vai acontecendo de acordo com o filme, né? Inclusive, nosso filme está sendo acompanhado nas redes sociais através do canal Diáspora. Você vai no Facebook e tem lá o canal Diáspora e vai poder acompanhar o desenrolar do nosso filme. Inicialmente, nós não vamos colocar fotos das famílias, porque a gente tem uma dificuldade em divulgar isso, por uma questão até de acordos, né? Mas a gente já mostra o caminhar do filme. O Diáspora trata da realidade da imigração na Europa, né? Então serve para todos os povos também. Então a gente está mostrando isso no ponto de vista deles e no ponto de vista também das pessoas que recebem esses refugiados. Então vai ser um filme interessante, vai ser um filme totalmente real, né? Vai ser os personagens são pessoas que estão vivendo esse drama e vamos mostrar essa história de uma maneira bem transparente. Mas você vai filmar só aqui em Portugal ou vai filmar em outros países também? Estamos fazendo, a primeira etapa foi Portugal, Espanha e Marrocos. E vamos filmar no Reino Unido, Alemanha, França e Turquia, que vai ser o ponto-chave de tudo, que nós vamos ficar hospedados na fronteira da Turquia, entre uma cidade chamada Adana, né? E de lá nós vamos seguir no caminho da Síria. Estamos em negociação, bem adiantada inclusive, através de familiares, para que a gente possa estar acampando nessa fronteira e, eventualmente, dependendo da situação política, naquele momento, a gente vai entrar e vai mostrar a realidade dos fatos lá dentro da Síria. Esse é nosso projeto. O projeto é financiado? É financiado, nós estamos captando recursos. Essa primeira etapa fomos nós a produtora Tempos Filme, né, que financiou todo o projeto. E o cineasta, o diretor, é o Cleonildo Cruz, que é conhecido, já é um cineasta consagrado, e ele vem estudando essa temática há 2 anos. Cleonildo é hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, um dos grandes cineastas dessa questão política, tanto na América Latina, quanto nas questões do Brasil, e agora com a problemática síria que atinge o mundo inteiro. E o interessante também é que a receptividade com equipes brasileiras é sempre boa por conta dos sírios, né? O Cleonildo ele tem uma facilidade grande de entrevistar, né? Ele é naturalmente sabe entrar na vida das pessoas, extrair o sentimento das pessoas a partir do primeiro momento. Então, isso está dando uma riqueza muito grande ao filme. O filme está passando as expectativas, porque é um filme que já envolve todo mundo que se compromete e colabora, e todo mundo fica querendo
saber qual vai ser o próximo passo do filme. Então a gente vai estar abrangendo toda essa parte, região, né? E tudo pode acontecer, porque é o filme da vida real, a história está acontecendo nesse momento, e a gente está na história e a gente vai mostrar da melhor forma possível para todos que se interessarem. E você pensa que este filme vai mudar uma vista para o pessoal da Síria, uma imagem de que pessoas fazem? Eu acho que, por exemplo, nós que estamos envolvidos com esse projeto, nós mudamos completamente a nossa visão desse evento, né? Nós tínhamos um conhecimento acadêmico e a partir desse desenrolar de coisas nas nossas vidas e esse acompanhamento dessas famílias, a gente começou a entender de uma forma mais ampla o filme, a história, os fatos, porque quando a gente lê é muito diferente do que você viver aquilo ali. Então nós estamos tendo uma visão diferente e eu acho que essa visão vai passar para o espectador que acompanhar a gente nas redes sociais e no filme. Então o Cleonildo já conseguiu criar uma fórmula para passar esse sentimento nosso para todas as pessoas. E não na questão humanitária, de ajuda, mas na questão dos fatos reais das coisas que estão acontecendo. Quando a gente tem um filme com rótulo humanitário, o filme geralmente é tendencioso, só escuta um lado. E nós estamos escutando todos os lados, tanto nas famílias envolvidas da Síria, quanto as pessoas que estão no entorno. E as comunidades cristãs, muitas delas estão recebendo essas pessoas e a gente está acompanhando esse sentimento da comunidade onde o sírio se insere. Então a gente está dando uma visão imparcial e uma visão histórica acima de tudo, né? E você não tem medo que este filme pode piorar, por exemplo, uma situação com refugiados? Na verdade, é justamente o contrário. As pessoas vão ver uma forma mais humana, né? Os sírios, eles, na sua maioria, eles vêm para cá, mas com uma intenção de voltar. A maioria das pessoas que nós entrevistamos são pessoas que tinham uma situação estabilizada e perderam tudo, mas ainda querem voltar para suas terras. Porque uma pessoa do Brasil, do Brasil tem esta ideia para filmar sobre refugiados de Síria? A gente já vem de um trabalho, o Cleonildo, ele é o responsável por essa retratação política e social de alguns países. Então já viemos de um trabalho na América Latina e a gente, já há algum tempo, o Cleonildo já vem estudando essa questão e o grande diferencial de sermos brasileiros e acompanhar isso é que nossa visão, de certa forma, se torna imparcial, porque nós não estamos, todos estamos envolvidos com a questão, mas não estamos tão próximos da questão. E existe também a questão do recebimento do brasileiro. É mais fácil por conta dos sírios, porque eles gostam do Brasil. Eles têm aquela coisa, em relação aos europeus, eles ficam assim com um pouco de receio, não por qualquer questão, mas por uma questão de receio do que falar, entendeu? Eles estão sendo recebidos, eles estão hóspedes. Já com o brasileiro, eu sinto que eles se abrem mais. O único medo deles é a exposição. Eles cuidam muito da exposição deles, porque eles estão realmente sob risco até de morte, aqui também, na Europa, né? Então, a gente vem observando que eles são mais receptivos conosco. E isso está dando boas imagens, boas entrevistas. E o nosso jeito também um pouco mais descontraído, talvez, ajude eles a se relaxarem mais e falarem um pouco mais da vida deles. E o Brasil é um país multicultural, né? Nós temos comunidades de todos os grupos do mundo no Brasil. E o Brasil recebe sempre muito bem as pessoas. Inclusive, o Brasil, a ex-presidenta, né, a presidenta afastada, Dilma, foi solidária com
com os refugiados e abriu as portas para os refugiados. Percebi, você vai ser chave de porta entre fronteiras, entre a Europa e refugiados da Síria. Você quer fazer um filme que vai abrir fronteiras para mostrar a realidade de problemas de refugiados que temos aqui na Europa. E na verdade é um filme de informação. Não é um filme de apoio aos refugiados. Então é isso que a gente sempre, todas as pessoas que recebem, eu tive ontem uma ligação do pessoal de uma grande rádio lá do Reino Unido e um grande centro de comunicação e tal, e depois vai estar disponível também em inglês. Eles se preocuparam, não, esse filme vai ser propaganda. Mas não é isso. A gente quer mostrar a verdadeira face da diáspora síria, que a gente tinha uma opinião, tinha uma visão, e depois quando a gente começou a entrevistar as pessoas, vimos que é completamente diferente. As pessoas muitas vezes não querem estar aqui. As pessoas têm suas casas. Porque assim, como eu acho que a maioria das pessoas daqui na Europa não conhece nada sobre a Síria e pessoas da Síria, não é? A Síria para eles são refugiados de uma guerra que pessoas pobres, e muitas vezes eles acham que são pessoas sem cultura, as pessoas que não tinham posses, não tinham, e na verdade é completamente diferente disso. Claro que pessoas que têm em risco social, que já existia lá, vieram junto, e isso é natural, né? Mas os sírios, eles têm muito mais riqueza. Mas eu também acho que a maioria tenho medo, não é por causa de sírios mesmos, tenho medo que a imigração sem controle, que como pessoas de Síria entre pessoas de outros países, do Paquistão, Afeganistão, e pessoas sem documentos, pessoas nem conhecemos a história daquelas pessoas, então eles não existe para aqueles Interpol, esse que eu acho que é a maioria do problema. Tem que dividir refugiados também por partes, não é? Acho que a Europa também tem que dividir eles, fazer uma divisão, não sei, e não dizer que refugiados de Síria são refugiados de Síria, vamos dizer assim, são divididos, não é? Isso. Pessoas que são apenadas em outros países, pessoas que cometeram situações delituosas, pessoas que vêm com a tendência de extremismo religioso, pessoas infiltradas das mais diversas categorias. E esse é o outro ponto de vista que a gente está abordando também. O risco de quem recebe a imigração. Então os países, eles tendem a se defender dessa entrada sem controle. Então esse é o ponto de vista europeu. E como nós podemos ver este filme? Um filme que vai durar 2 anos e para ser produzido, né? E a gente terminou a primeira etapa. Essa etapa fizemos 3 países, fomos até o Marrocos e vamos acompanhar as famílias ao longo desses 2 anos. E essas famílias nos indicam outras pessoas no enredo delas, no texto delas, que nós vamos acompanhar também. Então, tem famílias que tem sírios que têm familiares na Turquia, tem familiares na Inglaterra, no Reino Unido, né? E tem familiares na Alemanha. Então a gente vai tentar cobrir o máximo possível dessas famílias. E muita coisa vai acontecer ainda nessa questão da diáspora síria, né? Então a gente está acompanhando passo a passo toda essa trama, e o roteiro vai sendo criado a cada dia, por eles mesmos, pelas pessoas, pelas instituições, em sua maioria cristãs, que recebem esses refugiados e controlam todo o histórico de onde eles vêm, quem são essas pessoas, entendeu? Muitos refugiados vêm para cá totalmente documentado, alguns outros que perdem no caminho documentos e você não sabe realmente qual é a história deles. Mais ou menos isso. Tá bem. Obrigado muito, nós vamos aguardar este filme. Muito obrigado também. Acho que este filme vai ser interessante para pessoas do leste também, da Rússia, da Ucrânia, porque eles também
se uma coisa, Síria não é muito longe deles. Não. É Sim. dentro do contexto. Eu queria saber só uma coisa. Eu quero dar um adeus em russo aí, alguma coisa assim. До свидания. До свидания. Спасибо. Obrigado. Спасибо. До свидания.